Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de televisão. Hoje, em todo o Brasil, nós temos canais abertos, né, na TV Manaim. Você aí na sua região, você pode, mesmo aí na nossa TV, na sua TV vai aparecer os canais aí na sua região, ou se não aparecer na TV, você pode com a câmera do seu celular pesquisar através do QR Code, que vai aparecer aí o canal na sua região. TV, canal aberto, TV aberta. Ou, se você preferir, você pode também ver os nossos programas pelo canal 87 ou 587 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que participam conosco dos nossos programas, e todos são muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente nesse programa, O Ministério é Maior que a Vida, né? O nosso programa criado pelo nosso saudoso pastor Gedeuti. Estamos aqui novamente com o pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, irmãos. Guilherme. A paz do Senhor. Nós estamos, a partir de agora, trazendo a memória aqui para os irmãos, até um assunto que já foi tratado em alguns seminários anteriores. É um assunto que a gente fala sobre os marcos antigos, né? A obra que o Espírito Santo tem realizado, há uma série de orientações que o Senhor tem dado ao curso desses anos todos. E hoje nós vamos falar sobre alguns trabalhos que os pastores precisam estar atentos, as igrejas também, e que são orientações do Senhor na vida da igreja, trabalhos que nós desenvolvemos na vida da igreja. Nós hoje vamos falar, né, sobre as crianças, sobre os obreiros. Eu vou começar com o pastor Francisco. Francisco, você está com o nosso início aí. Amém. Glória a Deus. Lembrando que quando se fala dos marcos antigos, a gente está falando daquilo que o Espírito Santo já estabeleceu, né, no curso da obra, e são experiências que marcaram, experiências que levaram à oração, aos jejuns, às madrugadas, para que o Senhor pudesse estar à frente de todas essas coisas, né? Lá em Provérbios 22, 28, tem essa recomendação, né? Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Então, como esse programa é um programa dirigido para os ministérios, então a gente tem aprendido, né? O pastor ele tem aprendido a colocar isso em ordem. Foi pedido aqui pelo pastor Amadeu para que nós falássemos hoje um pouco do trabalho das crianças, esse trabalho tão glorioso que a igreja tem realizado, né? E que tem, assim, hoje nós já temos pastores, né, que nasceram na igreja e que hoje estão sendo levantados porque tiveram todo esse acompanhamento, toda essa bênção, né? No início, quando começamos, a classe era única, né? Mas a partir de 1984, o presidente do presbitério era o Dr. Barros. Ele se reuniu junto com o pastor Dodge e eles foram buscar uma orientação do Senhor para esse trabalho das crianças, né? Isso aqui é um pouco da história de como começou. E quando eles estavam orando, buscando, o Senhor deu uma orientação, que é aquela visão que todos conhecemos, que é a visão das 3 caixas. Eram 3 caixas de tamanhos diferentes, né? Mas com a mesma, ou seja, a água era comum para todos, né? E ali se entendeu, se discerniu que era as 3 faixas etárias de idade que se deveria trabalhar dentro da igreja. Começou com as crianças de 3 a 7, né? Ditas crianças, as crianças de 7 a 11, que são chamadas de intermediário, e as crianças de 11 a 15, que depois dos 15 anos já são promovidas para jovens, né? E esse trabalho ele foi muito profícuo, foi maravilhoso, mas a obra ela é de aperfeiçoamento. E aí chegou em 1997, só para os irmãos lembrarem aqui, o Senhor deu uma revelação ao presbitério que ele queria, eram de 4 itens que ele queria que fosse observado. Primeiro item, aperfeiçoamento dos ministérios e grupo de intercessão, né? Depois o aperfeiçoamento do trabalho das senhoras,
O outro item era o aperfeiçoamento do louvor. E o quarto item era a unificação do ensino da palavra de Deus para as crianças, intermediárias e adolescentes. Ou seja, a mesma matéria, ou seja, o mesmo item, né? Vamos falar sobre salvação. Então, vamos falar sobre salvação para as crianças, intermediárias e adolescentes. A mesma, mas dentro dos níveis de entendimento. A criança de 3 a 7 tem um nível, a de 7 a 11 tem outro nível, e a de 11 a 15 tem outro nível. E isso foi maravilhoso, porque nessa data também foi criado o setor de ensino do presbitério, né? Que tinha à frente o nosso saudoso pastor Dodge e a nossa irmã Sara Dodge também, que contribuiu muito, muito para isso. Interessante que quando foi criado esse grupo de ensino, o Senhor, ele repetiu a visão que ele tinha dado lá no início. Só que agora as caixas d'água eram caixas de ouro. Eram as mesmas 3 caixas d'água de ouro e dentro delas já não tinha água, tinha azeite. E o Senhor mostrou que agora, com a unificação do ensino, ele estaria operando com o seu poder, né, o ouro aqui, através do Espírito Santo, dando um entendimento da doutrina, dando um entendimento daquilo que é a vontade do Espírito Santo para a obra. Abrindo um parênteses aqui, para os irmãos que estão assistindo, olha só. Em 1984 ainda era o pastor Barros, né? Porque o pastor Barros faleceu em 1987, 3 anos depois. 84, não é? Guilherme, você nasceu quando? 85. Eu sou uma dessas crianças que nasceu na obra que hoje está querendo... Veja só, Guilherme nasceu em 85, o trabalho começou em 84, antes de você nascer. Desfrutando, e o resultado, né? Que já é o resultado. Mas, só abrindo aqui para ele continuar. Não há uma explicação, assim... Naquela época, hoje até que tem alguma coisa, uma explicação científica para isso, né? O primeiro grupo é de 3 a 7, você 3 falou. a 7. Tá aí. A ciência diz hoje, né? Mas na aplicação moderna, que o desenvolvimento da personalidade do ser humano começa a se caracterizar a partir dos 5 anos. Quer dizer, há uma frase que as pessoas às vezes dizem que é uma frase incorreta, né? Fulano não tem personalidade. Isso não existe. Todo mundo tem personalidade. A personalidade vem de persona. Cada indivíduo tem a sua personalidade. Tá? Tipo de personalidade é que você pode discutir. Há vários tipos de personalidade. Agora, as características da personalidade, a ciência fala muito sobre isso, começa a se desenvolver a partir do 5º ano. Quer dizer, o nosso trabalho começa com 3, quando ele chega nos 5 anos, ele já está abrindo o seu entendimento. Maravilha. Para a vida e para aquilo, e aí entra na Bíblia, ensina a criança no caminho. O caminho que deve andar. Então o Espírito Santo lá atrás já nos preparava para algo diferente, né? E como isso é curioso, é interessante, pastor Madeu, o senhor falando disso, eu lembrei de uma aula que nós tivemos em 2002, no Manaim, não é acerca das crianças, mas é como o Espírito Santo antecipa a gente naquilo que é a vontade dele, né? Fazer as guerras do Senhor com inteligência. E nessa aula o pastor Gedeuti falava sobre transmitir via satélite toda a doutrina, as aulas de Manaim em 2002. E também adquiriu um barco para fazer evangelizações na Amazônia. Mas veja só, naquela época, Gedeuti dizia uma coisa, isso lá nessa época, já década de 90, quando começaram as transmissões via satélite, era naquela época... Videoconferência e tal. O Gedeuti falou... O Gedeuti era um visionário, né? Ele falava sobre... rapidez
Eram duas palavras que ele dizia, rapidez e... Velocidade e rapidez, acho que é isso, velocidade e rapidez. Então, o ensino tem que ser, né, rápido, não sei, duas colocações que ele fala. O trabalho, como você colocou, das crianças, hoje nós temos, você é o resultado disso, isso é importante para que a igreja tome conhecimento. Isso foi revelação do Senhor, as 3 caixas e tal. Exatamente. As famílias que colocaram isso em prática, hoje estão saboreando o resultado da disso. Obediência, é isso mesmo. Entendeu? Então, a obra é profética. Vamos pegar a frase do Dodge. Frase que ninguém nunca fez, só dói. Por revelação, né? A criança não é a igreja de amanhã. A criança é a igreja de hoje. Então você pegava as crianças que iam para o culto, ficavam naquele lugarzinho determinado para elas participavam, oravam, tinha dons, aquela coisa toda e tal. Então isso foi uma coisa muito importante e interessante. Mas vamos continuar. Amém. Aí, para os irmãos terem essa ideia da dinâmica, a questão dos marcos, por isso que nós não podemos remover. Isso é um projeto, né? Nós temos aprendido que esse projeto tem que ser estabelecido. Aí agora já paramos aqui nas 3 caixas d'água de ouro com óleo, quer dizer, o ensino. E hoje nós temos crianças com entendimento maravilhoso, né? O pastor Amadeu lembrou aqui do Guilherme. Hoje é um pastor, passou por esse processo, né, na obediência ao Senhor. E aí, Amadeu, em 2015, o Senhor deu uma outra revelação na questão do ensino das crianças. Foi quando o Senhor acrescentou mais uma caixa d'água, que foi a de 0 a 3. E hoje nós temos as crianças de 0 a 3. Eu costumo dizer que é a melhor aulinha que tem para você assistir, a aula mais gostosa que tem é você estar lá com as crianças de 0 a 3, aprendendo a palavra, louvando, fazendo o gestinho e o Senhor abençoando de uma maneira maravilhosa. Quando existia esse período, eu era pastor, acho que Moby Dick ainda. Tinha essa primeira de 3 a 7, não é? 3 a 7. O senhor deu uma revelação, aí você entrou no assunto dizendo que o mesmo assunto era dado para as 3 classes. Exatamente. Aí, eu era pastor, acho que de Moby Dick, e o senhor deu uma revelação que falasse para as crianças sobre o Espírito Santo. Rapaz, eu tenho uma dificuldade. Eu, na reunião com as irmãs, com as professoras, eu digo, olha, eu acho que esse é um assunto mais... talvez para intermediário, adolescente e tal, mas vamos deixar de 3 a 7 os pequenininhos de fora, porque eles não vão entender isso não. 3 a 7 vai entender o que a professora vai falar sobre o Espírito Santo. O senhor revelou que não, que era para falar. O Espírito Santo de 3 a 7. Maravilha. E o senhor deu uma revelação para a professora que ia falar. Cascuda, aquela irmã meia cascudinha e tal, que sabia tal. Aí eu falei, rapaz, eu vou lá ver essa aula. O que essa irmã vai falar sobre o Espírito Santo para criança de 3 a 7? Eu vou lá para ver. Rapaz, eu fui lá para ver. Pastor de vez em quando é Tomé. Eu gosto do Tomé porque para mim foi o melhor dos 12. Aí eu... Aí a irmã começou a falar, aquele coitão, fazendo, né, aquele gestinho para beber, né? Aí ela olhou e disse assim, todo mundo aqui já andou de carro? Tá, todo mundo. Sim, aqui é couro e tal. Corinho. Você já andou no carro e durante o carro está correndo com o vidro aberto? Algunos disseram que sim e tal, tudo bem. Quando você está no carro, o carro correndo, com o vidro aberto, o que é que você sente? O vento, aí todo mundo, o vento bate, você fecha o olho e tal. Aí eu falei, onde que ela quer chegar? Pô? Aí ela olhou para eles e disse assim, quando o vento bate no seu rostinho, quase você tem que fechar o olhinho, aquela coisa toda e tal. Eu pergunto, você vê o vento?
Aí todo mundo, não, mas o vento tá ali. Tá, mas você não vê. Não, eu digo. Aí ela falou, o Espírito Santo é exatamente isso. Oh, maravilha. Você não vê, mas você sente. Você sente. Falei, pela madrugada, rapaz, onde que essa irmã foi achar Que isso? benção, hein? Rapaz, eu fiquei impressionado. Então, aí eu comecei, já era pastor maduro, né? Eu comecei a entender que havia uma operação notável do Espírito Santo ali. Maravilha. Entendeu? Havia uma coisa ali, né, que não era racional, era uma coisa extraordinária. Porque eu tinha um resultado. A gente conta a experiência, né? Eu tenho 3 filhas, né? Hoje, graças a Deus, são casadas e tal. Mas, né, mas a participação das mulheres nisso aí é muito importante, né? Trabalho, aquela coisa toda. Mas continua. Então, aí você tocou num assunto que é muito importante para esse item aqui, né, das crianças do ensino, que é o preparo da professora. Como é que você levanta a professora? O pastor tem que levantar a professora com os dons espirituais. Ele não pode chegar, você vai ser professor, não. Ele tem que colocar diante do Senhor, tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa temente a Deus, né? Então, isso aí é um bom testemunho, bom né? testemunho e que tenha revelações do Senhor também, né? Existe algumas coisas que a maioria já sabe, mas a gente quer tocar aqui também. Uma coisa que é importante é onde a professora senta nesses bancos, porque é importante também frisar que, por uma orientação do Senhor, as crianças assumem os primeiros lugares na igreja. Então, senta na frente as crianças de 3 a 7, depois, posteriormente, as de 7 a 11, e depois as de 11 até 15 anos, que são os adolescentes, né? Nessa sequência. Então, a frase maravilhosa que o Senhor deu ao pastor Dódio, por revelação, é claro, que a criança, para nós, ela não é igreja de amanhã, já é igreja hoje. Ela já está participando da oração, ela já está participando do louvor, ela já está participando do culto como um todo ali, né? Isso é maravilhoso, e você vê as crianças cantando, louvando o nome do Senhor. Mas o Senhor mostrou isso. Então a professora senta no meio do banco. Uma professora. Por quê? Porque ela olha de um lado, olha do outro. Então ela tem acesso aos dois lados, ela consegue equalizar melhor. Porque criança às vezes está distraída com alguma coisa e tudo isso. A oração das crianças. Nossa, eu mesmo tenho uma igreja lá cheia de crianças. Então, a orientação agora é que uma criança por banco. Então, uma criança, um intermediário, um adolescente. Isso. E nos outros se dias... deixar todo mundo, não tem mais ninguém por orar na igreja. E nos outros dias vai revezando, a professora vai controlando isso. E isso tem sido uma bênção, porque a gente tem visto que já fica assim, próximo culto sou eu que vou orar. Amém? Já fica escalado ali, né? Uma coisa importante também, Amador, de falar, é aquilo que o Senhor revelou sobre a promoção das crianças. Porque as nossas crianças são promovidas não é por um teste de conhecimento, mas é por faixa etária. Então, elas alcançaram a faixa etária para a classe seguinte, elas vão ser promovidas. E o Senhor, Ele tem mostrado que o mês de março e o mês de agosto é um mês que o pastor prepara. E é uma festa na igreja, né? Você promover a criança. Eu vou voltar a esse assunto ainda das crianças. Eu quero ouvir também o seu tema hoje. Depois eu volto para o Damiani. Depois pode continuar, porque é muita coisa para falar aqui sobre criança. O nosso tema, abordagem aqui também, nós vamos falar sobre a questão dos obreiros conhecerem as doutrinas de corpo, né? Porque no corpo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós alcançamos no transcorrer do nosso crescimento, do nosso amadurecimento como obra, hoje implica diretamente no nosso culto, né? O clamor pelo sangue de Jesus, a palavra revelada, o corpo, que foi aquilo que ao longo dos anos o Senhor foi nos dando, implica diretamente no nosso culto e nos nossos seminários, tudo isso. Então, qual a importância do obreiro conhecer tudo isso? Porque através da doutrina você aprende, você entende e você coloca as coisas em ordem segundo aquilo, pastor Amadeu, pastor Damiani, segundo aquilo que é a vontade do Senhor, né? Um exemplo, você vai para um culto profético, que é onde o Senhor preparou para colocar todas as coisas em ordem para o culto da noite. O culto profético começa
no encerramento do culto do dia anterior. Então, a igreja, o grupo se prepara, ora, busca o Senhor, alcança os dons, aí durante o dia faz essa... Deixa eu só... Não, tudo bem, você vai continuar com isso aí. Deixa eu só fazer uma colocação aqui para você, para dar continuidade aqui. Quando nós falamos sobre as doutrinas, tá? Básicas, veja só, há uma expressão, viu, Guilherme e Damiani, que muitas igrejas, você vê em placas de igrejas, sola scriptura. Essa é uma expressão latina. Por que latina? Porque é uma expressão da reforma religiosa. Os chamados ditos reformadores, ou aqueles que chamados de igrejas reformadas, usam muito essa expressão. Só que essa expressão era uma expressão que os reformadores usaram, principalmente no tempo de Lutero, para fazer frente à igreja da época, porque a igreja da época ela tinha dogmas, ela tinha conceitos, ela tinha as encíclicas que eles tinham, né? Tudo isso que era deles, né? Os preceitos e tal. Fora da palavra. Fora da palavra. Quer dizer, aquilo ali, junto com aquilo ali tinha a Bíblia, com aqueles conceitos, mais aqueles livros que não faziam parte. Quando a reforma veio e surgiu em latim, exatamente para fazer frente à igreja romana, porque a expressão era romana, sola scriptura, ou seja, era só a Bíblia sem esses componentes, sem os dogmas, sem os concílios, sem os conceitos, sem tudo bem, tá, tudo bem. Então, a doutrina, você está falando de doutrina, eu estou entrando exatamente no que você está falando. A doutrina é bíblica. Então, essa expressão sola scriptura não quer dizer muita coisa, não. Isso os reformadores, nós concordamos com isso também, entendeu? Agora, as pessoas acham que essa expressão é para só usar a Bíblia na letra e nada além da letra. Isso não é isso que Lutero quis dizer. Nem é isso que os reformadores quiseram dizer. Entendeu? Quando ele fala sola scriptura, que ele estava querendo dizer que só a Bíblia sem aquilo que a igreja romana tinha. Entendeu? Sim. Tá, então, quando você pega a Bíblia, aí a Bíblia, então, tudo bem. Então, a Bíblia está aqui. Agora, quando você entra na Bíblia e descobre a doutrina bíblica, é outra coisa. Não tem nada de, os maranatas falam palavra além da letra, a Bíblia além da letra, não tem nada disso, sola scriptura. Não, aqui, não tem nada a ver, esquece essa expressão, entendeu? Eu não sei se os irmãos vão estar entendendo, porque esse é um assunto que bate muito na internet, a pessoa comenta muito sobre isso. Então, veja só. Isso é importante. A doutrina da igreja está na Bíblia. Ela não mudou. Não mudou. Ela é mesmo da igreja primitiva. Então, o que acontece? Os obreiros hoje, aquilo que você falou, não adianta você conhecer, você querer ir além da letra, se você não conhece a letra. Você tem que conhecer a letra para ir além da letra. Exatamente. Então, a doutrina é bíblica. Veja, Paulo inventou a doutrina? Não. Paulo recebeu por revelação, mas ele usa o Velho Testamento. Então, o que Paulo fez? Paulo pegou o Velho Testamento e foi além da letra. A doutrina apostólica é o Velho Testamento além da letra. Porque não tinha Bíblia naquela época deles. Não tinha cânon cristão. Eles foram responsáveis para escrever os evangelhos e depois as cartas. Então, eles pegaram o Velho Testamento e pegaram... É por isso que alguns dizem que o Velho Testamento era sombra. Tá, mas agora é luz. Ou seja, o que é luz? Eles mesmo estão dizendo, o Velho Testamento é sombra. Sombra, então. Então sai da sombra e vem para a luz. Então o que é luz? É revelação. Revelação. Veja. Então a doutrina... Ih, rapaz, passamos da hora, hein? Passamos da hora, hein?
Engolimos o tempo do... Mas dá para encerrar aí. Mas vamos encerrar aqui, porque eu estou falando aqui sobre o Guilherme, sobre doutrina, porque é o assunto que o Guilherme, nós vamos voltar no próximo programa, começar com ele. Porque os obreiros que são levantados, eles precisam conhecer a doutrina, e a doutrina é bíblica, não é nossa. A doutrina é bíblica, precisa conhecer. E para conhecer a doutrina, precisa conhecer a palavra. E é por isso que nós estamos batendo nessa tecla, e nós vamos, então, no próximo programa, dar sequência a isso. E voltar depois também a continuar com o trabalho das crianças. Amém? Amém. Então vamos parar por aqui para não cansar os irmãos, né? Pai do Senhor Francisco. Pai do Senhor. Pai do Senhor Guilherme. Amém. TV Manaim, uma TV para você ver.